Olá, pessoal. Esse é mais um episódio da série Vida Literária, que hoje vai entrevistar a escritora e professora Débora Mutter. Como tem ocorrido já desde nosso último encontro, a ideia é que a gente tenha sempre um pós-graduando de nosso programa, elaborando e entrevistando nossos convidados junto comigo. Hoje, para conversar com a Débora, temos a participação de nosso colega Wenderson Farias, que faz mestrado aqui conosco e pesquisa a obra de Luiz Antônio de Assis Brasil, de cuja obra a Débora é grande estudiosa e interlocutora privilegiada. Mais especificamente, o Wenderson estuda a questão da memória transcultural no romance Figura na Sombra, de Assis Brasil. O Wenderson é graduado em língua portuguesa e literatura brasileira pela Universidade Federal do Amazonas, FAM, tem licenciatura em pedagogia pelo Centro Universitário Dom Bosco de Curitiba, é especialista em docência em nível superior pela Federal do Rio de Janeiro, em português e literatura pelo Instituto de Formação Brasileiro de Paraíso do Norte, no Paraná, e em gestão educacional pela mesma instituição. Atua como coordenador da área de linguagens e suas tecnologias na Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, do Amazonas, e como professor do Centro Universitário FAMetro, em Manaus. Bem-vindo, Wenderson. Vou lhe passar a palavra para que você possa também fazer a apresentação da nossa convidada, a professora Débora. Muito obrigado, professor Fábio. É um grande prazer também estar participando desse momento tão bacana, né, de nós compartilharmos informações sobre literatura, a nossa grande paixão, né? Eu acho que é a nossa paixão de nós três, tanto minha, quanto Fábio, quanto Débora. Isso é muito bacana, né? Mas, especificamente, a professora Débora Mutter é doutora em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com a tese intitulada Imagens do século XIX na ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil. Também fez mestrado pela mesma instituição com a dissertação A Perseguição da Forma na Metalinguagem Ficcional de Júlio Cortázar e Clarice Lispector. É docente na área de letras, pós-graduação, graduação da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, desde 2001. Dedica-se à pesquisa sobre as relações entre literatura, história, biografia e imaginário. É autora dos livros Um Romancista ao Sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil, de 2017. A Poética da Perseguição, em Júlia Cortázar e Clarice Lispector, 2009. Tema de sua pesquisa no mestrado e organizadora das obras de João Simões Lopes Neto, Ontem e Hoje e Sempre, e 100 anos sem Machado de Assis. Participou como colaboradora no livro Novos Horizontes para a Teoria da Literatura e das Mídias. Na área da criação ficcional, cursou a oficina de escrita criativa da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Participa das coletâneas dos contos intitulados Moldes para Oxigênio e Contos de Pampa e Fronteira, da qual também é organizadora. Além de escritora, professora e pesquisadora acadêmica, atua na área de cultura. Foi diretora do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, o MARS, e do Arquivo Histórico, o ARS, e do Memorial do Rio Grande do Sul. Mais recentemente, sua pesquisa de pós-doutorado se debruçou sobre o tema Portugueses na Literatura Contemporânea. Então, esta é a nossa convidada de hoje, a professora Débora Mutter, né? E que a gente já começa assim com algumas questões assim bem interessantes para ela, levando em consideração, né, toda essa paixão, Débora, que você tem em relação à literatura, né? A gente queria saber um pouquinho como é que foi esses primeiros contatos com a literatura, né? Não sei se você pode dizer assim, pelo menos rapidamente, porque é vasto, né? É vasta a tua experiência na literatura, mas a gente queria conhecer um pouquinho como é que foram esses primeiros passos, né, dentro da literatura. Bom, boa tarde, Fábio, boa tarde, Wenderson. Com muita alegria que eu estou aqui participando, aceitei esse convite, é muito honroso para mim, enfim, dou os parabéns, né, à iniciativa
do projeto, do programa, enfim, né, Vida Literária, que é algo realmente, como disse o Anderson, muito abrangente. Então, falar sobre a minha relação com a literatura, ou as primeiras, bom, eu não sou originariamente da área da literatura. Isso foi uma decisão já quando eu tinha. Inicialmente eu cursei Direito, né? Não concluí a faculdade e sempre tive muito gosto pela leitura. Então era uma coisa que estava presente na minha vida, de uma forma concreta, assim, sem nunca pensar em vida acadêmica. Aí um dia eu decidi que eu não faria mais direito, que eu precisava realmente mergulhar em outra coisa que tivesse mais a ver com aqueles universos que eu vivenciava na literatura. E então, em 93, apenas em 93, eu decidi fazer um curso de letras. Me inscrevi no vestibular da URGS por causa de um livro. Este livro me motivou a decidir entre literatura e história, porque era um livro do Assis Brasil. O livro é Perversas Famílias, que foi o primeiro, o primeiro livro da trilogia Um Castelo no Pampa. E era um livro que criou assim em mim uma tal impressão de imersão, de mergulho, que eu queria aquele universo para mim, né? Então eu pensei, bom, eu vou estudar isso, eu quero me aprofundar, literatura ou história. Então eu optei por literatura, porque eu achava que as duas coisas estavam juntas intuitivamente. E ao fim e ao cabo, quase que todo o que veio depois teve a ver com essa relação, tanto que o meu doutorado é sobre imagens na literatura e é justamente esse diálogo entre literatura e história, né? Então, as relações na ficção. Mas eu sempre fui uma leitora, digamos assim, amadora, né? Então, essa postura, esse lugar de leitora amadora que me levou para ser uma leitora acadêmica, digamos assim, né? E aí eu tomei gosto, enfim, as minhas leituras são um pouco caóticas, né? Desde sempre, porque eu não tenho aquele cronograma certinho, eu tenho que ler tudo isso como se fosse, eu vou lendo muitas vezes por remissão. Estou lendo um autor e há uma alusão a alguma outra coisa e eu passo imediatamente para outro livro. Então, as minhas leituras, elas têm essa característica, né? E é um pouco o tipo de percurso que eu acabei fazendo e durante as pesquisas foi muito isso. Quando eu estava fazendo o mestrado, inclusive, eu parava a pesquisa porque Cortázar ou Clarice, né, para mencioná-los, faziam uma alusão ou uma referência a alguma obra. Clarice faz muito isso, né? E Cortázar também, né? Que depois essas coisas adquirem esse nome de intertextualidade e tantos outros nomes teóricos. Mas eu quero dizer que eu comecei com isso de uma forma intuitiva, né? E aí depois eu tive que entrar e me moldar à realidade do mundo acadêmico, né? Das teorias e tudo mais. Acho que é mais ou menos por aí, dá um panorama assim. Sim, é bem interessante, né? Assim, essa questão da intuição que você fala, e também. E aí a gente chega numa situação que é interessante, né? Você vem de uma área do conhecimento, passa para outra, para nossa sorte, a literatura, né? Que temos como você como uma grande profissional da literatura, e aí a Muito gente obrigada. pensa também, né? Pensa, como é que a Débora também entrou nessa questão da crítica literária? Né? Como é que ela tem isso, né, como um viés também dentro da literatura? Né? Sim. Alguém já disse, eu supero tocar o telefone. Alguém disse alguma vez que todo crítico é um escritor frustrado, né? Então, eu acho que aquela
aquela ânsia de... A gente entra na literatura, nos bons livros, e a gente fica um pouco repleto, assim, de sentimentos múltiplos. E é muito complexo abarcar ou expressar tudo que um bom livro nos motiva, né? E que nos proporciona. E a crítica, inicialmente, ela precisa, ela deve, né, a leitura. Então, o que eu me considero realmente é uma leitora, né? E levar de leitura as experiências de leituras, as interpretações, né, as correlações, a relação intraliterária na obra de um único escritor, todos esses movimentos, eles são necessários na crítica e na interpretação. E acabou dando certo durante os primeiros trabalhos que eu fiz, que era expressar as minhas leituras, né? Aquilo que... Só que não basta, na crítica não basta a gente dizer é o que eu acho. Nós precisamos de subsídios e argumentos para que o leitor daquilo que eu escreva se convença. Então, é também um movimento de argumentação, né? E a argumentação está efetivamente na forma como nós vamos organizar, né, aqueles subsídios, os suportes, para que o interlocutor, leitor daquilo que eu escrevo, se motive, se emocione também, por que não? Muita gente lê boas críticas e realmente se motiva a ler e a escrever, inclusive, né? Então, eu vejo esse tripé, né? Que é a leitura, o leitor, a obra e o escritor, nesse movimento contínuo, né, de motivação. A crítica motiva a leitura motiva a escrita motiva a crítica de novo, e assim, esse movimento, para mim, é o mais apaixonante na literatura. Claro que eu já me aventurei, já tentei escrever ficção, atualmente estou escrevendo uma novela, mas eu respeito muito os escritores e, às vezes, é uma empresa que eu chego assim e penso assim, eu acho que eu não vou conseguir expressar, né, tal situação ou tal circunstância na minha ficção de tal maneira. Aí eu dou uma travada e paro. Então, eu faço mais crítica do que ficção. Ok. E, Débora, falando nessa questão também de movimento, né, e tal, é interessante também a tua questão profissional, como professora, né? É bem interessante também, e até porque eu te conheci como professora, né? Como professora Débora, lá na UBRA, Sim. né? Fala um pouquinho para a gente como é que é essa tua experiência, como foi a tua vivência, né? Como é a tua vivência enquanto professora. Sim. Bem, na verdade, como eu disse logo no início, a minha aproximação para estudar letras foi via literatura. Mas, na ocasião, e era um curso de letras na URGS, eu tinha que fazer uma língua. E aí eu optei por espanhol, porque pela minha relação com a Argentina, eu sou da fronteira. Eu sou da fronteira com a Argentina, eu sou da cidade de Uruguaiana, e eu sempre tive essa mescla cultural e linguística, né? Então eu pensei, eu vou aproveitar isso e vou fazer espanhol. E aí eu não fiz licenciatura, eu fiz bacharelado. Então, originariamente, eu não tinha a pretensão de ser professora, até porque eu sempre tive a minha profissão outra, né? Eu sou funcionária da área da cultura, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, e então eu tinha esse porto seguro, e a literatura para mim era aquela coisa do prazer, né? Eu ia estudar por prazer. E então eu não fiz licenciatura porque eu não pretendia ser uma professora, mas aconteceu de eu receber, no final do curso, eu recebi um convite da professora Márcia Navarro, que até já faleceu na URGS. Ela estava saindo por uma licença e ela teria que substituí-la. Não me lembro se ela ia para um doutorado no exterior ou alguma coisa assim. E aí eu participei de uma seleção lá na URGS, e aí eu fui escolhida, né? E comecei a trabalhar na URGS inicialmente como docente.
Isso levou um ano, mais ou menos. Quando foram formalizar eu era professora, agora não me lembro como é que chamava, né? Assim, a parte burocrática lá. E aí, quando foram formalizar a minha relação na URGS, eu participei de uma seleção, com, né, 3 colegas, 4 e tal, provas e tudo. Aí eu tive que levar meus documentos e eles descobriram que eu era funcionária do Estado. Então, dava um conflito entre 2 instâncias, Estado e União. E aí eu não pude ser contratada, e aí eu terminei de dar aula por, né, como, assim, serviço de contratação, e não me lembro agora como é que é, mas eu recebi por fora. Mas o que aconteceu? Eu tomei gosto. Aquela experiência serviu justamente para que eu percebesse o quanto é importante essa troca daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós sabemos e acreditamos, com aqueles que estão vindo, com aqueles que estão recém-chegando nesse mundo. Eu achei que o meu resultado foi extremamente produtivo intimamente para que eu percebesse esse lugar de docência, né? O lugar de docência como aquele que está junto, que colabora, que mostra caminhos, que mostra a própria alegria daquilo que faz e que acaba convencendo os seus pupilos, digamos assim. Eu senti isso e esse foi o maior motivo de daí a 2 anos eu resolvi que eu ia dar aula e eu procurei algumas instituições e cheguei na UBRA e não saí de lá até 20 anos depois, né? Que foi agora há pouco. E essa experiência é uma coisa extremamente gratificante. Realmente participar da vida da formação, da vida intelectual e da formação de várias pessoas é algo que realmente não tem como descrever, né? Encontrar, às vezes, alguém que disse... Eu tenho uma aluna que disse, professora, eu nunca ia ler Clarice Lispector, porque eu achava horrível, porque isso, porque aquilo, e agora ela é uma apaixonada por Clarice. Então, quer dizer, isso é uma grande vitória, isso é uma grande conquista. É um tipo de vitória, de prazer, de conquista, que a gente não tem como compartilhar, a não ser com quem tem essas mesmas experiências. Então, a docência, para mim, é isso. Ela também chegou, de certa forma, por acaso, né? Porque sem ter licenciatura, e daí eu não quis fazer formação para licenciatura, eu dei aula sempre só em graduação e pós-graduação. Quando a UBRA tinha um curso de língua, literatura e mídias, e que era de pós-graduação, eu trabalhei na pós-graduação com cinema e literatura daí. Que era língua, literatura e mídias, né? Então tinha várias mídias e aí a minha disciplina era sobre cinema. Então a docência é isso, mais ou menos, resumidamente, né? Muito legal, Débora. Muito bom te ouvir falando acerca dessas trocas, né? Desses deslocamentos, passagens, né? Da crítica para a criação literária, né? Agora também você falando, né? Do trabalho literário, desses primeiros contatos com a literatura para a universidade, para sua atuação como professora, sua relação com os alunos. E aí eu queria então ouvir mais detalhadamente um pouco mais desse trajeto, né? Você estava falando para a gente, né, até antes de começar a entrevista, a respeito do seu mestrado, justamente sobre Clarice e Cortázar, né? Foi uma espécie de Sim. momento muito importante, né? Você estava falando da sua formação, né? De um certo modo você está lidando com essas questões até hoje, né? É bem interessante Exato. partilhar um pouco isso com os nossos mestrandos, né? Também de ver a importância, né? Desses primeiros passos de pesquisa. E aí, enfim, eu queria te ouvir um pouco, acho que em 2 momentos, né? Primeiro, entender um pouco as conexões desse seu mestrado, né? A perseguição da forma na metalinguagem ficcional de Cortázar e Clarice, né? Com o seu doutorado, né? Que foi Imagens do século XIX, na ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil. E depois, num segundo momento, também aí a gente volta a falar, né, sobre como que isso também vai se desdobrar nas suas pesquisas mais recentes,
sobre a presença de portugueses na literatura brasileira. Certo. Sobre o mestrado, então, quando se aproxima o fim do curso, a gente tem que, enfim, elaborar, né, a monografia, o trabalho, né, final. E eu trabalhei já naquela época, me lembro, em cada disciplina tinha uma monografia, um trabalho, né, de cada disciplina no último ano do curso, de letras. E eu fui apresentada para um conto de Cortázar, que se chamava Anel de Moebius, ou Anillo de Moebius. E aquele conto assim, me tocou muito, me deixou muito impactada. E eu me fixei na epígrafe do conto, que era uma citação de Clarice Lispector. E aí eu encontrei o meu caminho. Né? Por quê? O que nós víamos naquela época? Que Clarice, hoje mudou muito, mas naquela época, assim, Clarice faz literatura de mulherzinha, faz literatura, né, emocional, enfim, psicológica e tal. Ninguém via a fera que tinha dentro daquela literatura da Clarice, né? Ela era um pouco colocada assim, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas ela escreve muito intimista, né? Ela não se envolve com as questões sociais, ela não... E eu via uma potência muito grande na obra da Clarice. E aí eu fui reler Perto do Coração Selvagem, que é o trecho citado por Cortázar. Como Cortázar era a minha paixão inicial, né? Digamos assim, eu leio tudo dele, eu tenho todos os contos dele, né? O que ele escreve de ficção e de não ficção. Eu tenho 3 volumes de não ficção, que foi organizado por outros escritores, né? Depois da morte do Cortázar. Aqui não vai aparecer... Bom, depois, enfim, são 3 livros de não ficção, porque o Cortázar era um ensaísta poderoso, né? Ele era muito cerebral, extremamente cerebral, né? E ao mesmo tempo também muito emocional. Então eu via um universo assim inigualável em Cortázar. Quando ele cita Clarice, eu pensei comigo, opa, o que Cortázar faz lendo Clarice? Eu pensei na minha ingenuidade naquele momento. E aí voltei para ler Perto do Coração Selvagem, que é a citação de Perto do Coração Selvagem, é um trecho de lá. Vocês conhecem esse conto? Não? Do Cortázar? Anel de Moebius. Moebius é aquela figura Não, eu da adoro a física. imagem, né, a fita de Moebius, Isso. né, que ela Então eu tenho aqui no livro a fita, olha aqui, ó, na capa do Sim, sim, livro, tá aqui, ó, sim. E esse é um livro que tem uma capa, uma graça do editor, uma capa tridimensional, porque ela aqui, ó, ela tem um fundo, ó, vocês conseguem ver? Sim. Ela tem uma certa tridimensionalidade que o editor naquela época, ao ler o livro, ele ficou tão impressionado com essa coisa da forma, que não tem fim, que não tem começo, que não tem início, e aí eles fizeram essa capa sugestiva com o conteúdo, que é desenvolvido depois lá dentro. Qual é esse conteúdo? Agora, finalmente, então eu digo, é o seguinte, é aquele espaço, no conto esse Anel de Moebius, é aquele espaço em que tu perde a relação entre matéria e não matéria, entre o que é a visão de um personagem e visão de outro, e como as coisas vão se conectando numa única coisa. E eu pensei, meu Deus, a palavra, a linguagem literária acaba sendo um pouco isso, uma coisa infinita. Uma coisa que não tem fim jamais. A citação de Clarice ali, para mim, foi como uma chave, né, sobre essa característica, né? E também sobre que os limites entre a ficção, a teoria, a crítica e a realidade, eles não são nítidos como a gente imagina. Então, essa perda de limites, essa perda de segurança que me deu essa descoberta, me levou a me fixar num dos aspectos comuns aos 2 escritores, que é
levar para dentro da ficção a problematização sobre o processo criativo. Então, ambos se angustiam um pouco com o escrever e incluem isso no texto. E aquilo se juntou tudo para mim, naquele momento, no conceito de metaficção, né? A ficção tendo por objetivo a própria ficção, indo fora da ficção, voltando para a ficção, porque o subsídio da ficção é a realidade, né? Tem que ter algum amparo, é o que dá verossimilhança, e ao mesmo tempo é o que tira toda e qualquer comparação com a realidade. Então, isso foi para mim a descoberta mais fascinante, e eu tive dando uma olhada nesse livro agora quando falei com vocês, que eu não li há muito tempo, ele é publicado em 2009. Ele não é exatamente a minha dissertação, né? Porque eu aprimorei, melhorei, e aí relendo agora eu pensei, eu disse, puxa, quantas coisas mais eu teria para acrescentar nesse livro depois de todo esse percurso. E aí cada vez mais aquela consciência de que nunca tem fim. A escrita nunca tem fim, o trabalho de uma pesquisa é interminável, e por isso é ciência também, né? Porque a ciência também não é finita, ela não termina nunca, tem sempre algo que... E, ao mesmo tempo, é um prazer, né, sem fim, a gente poder voltar, reencontrar as pegadas, as próprias pegadas, e saber que pode ir além daquelas pegadas que já traçou. Então, a metaficção, nesse caso, eu faço um trabalho meio, assim, vou dizer meio chatinho, né, teórico, né, que eu parto da metalinguagem em todos os tipos de linguagens, não verbais, né, visuais, gestuais, a linguagem da dança, para chegar aqui à linguagem, né, e à linguagem sobre a linguagem, né, que é a metalinguagem, e a ficção sobre a própria ficção, que é a metaficção. Mas eu faço um desmembramento em vários tipos, eu tenho até um quadrinho, né, de diferenciação, que é muito... A professora Regina Zilberman, que fez a apresentação desse meu livro, e ela disse que é uma didática, que é uma didática da ficção dos dois, né? Mas para que chegar nisso? Para mostrar que nada é aleatório, que ninguém escreve assim, de uma forma, como eu vou dizer, uma forma sem ter algo íntimo, interior, muito poderoso, que empurre a pessoa para frente, né? Aquilo que move, o que te faz levantar todos os dias, o que te faz sentar no teclado para escrever, pensando neles, né? Pensando nos escritores. E eu concluo sempre que é aquela angústia de como dizer algo, que a Clarice chamava de a coisa, né? Ela dizia que era a coisa, aquilo que não tem como nomear, né? Que é inominável ainda, né? O indizível. E o Cortázar sempre com aquela perplexidade diante de várias coisas, como a morte, como o próprio limite entre a realidade e a ficção, né? Em Rayuela isso é muito... Rayuela, em português ficou Rayuela mesmo, agora me deu um branco. Não, o Jogo da Amarelinha. O Jogo da Amarelinha do Cortázar, e que para ele também tem aqueles dois mundos, né? Então essas magias literárias que eu encontrei na Clarice e no Cortázar se entrecruzam em vários momentos. E o que eu faço no meu trabalho ali é fazer um conjunto de obras dele, um conjunto de obras dela, e depois, no capítulo que eu chamo de A Perseguição da Forma, né, na dimensão de Moebius, eu tento buscar esses pontos de convergência, embora não seja nada biográfico, né? Não é um trabalho, não tem nada, é no texto, exclusivamente no texto literário, embora eles tenham sido contemporâneos por um período de 33 anos, né? Quando ela nasceu, ele nasceu em 14, ela nasceu em 20, então por 33 anos eles foram contemporâneos, né? Na literatura sul-americana.
mas não encontrei registro nenhum de um contato entre eles. Apenas o encontro dos dois foi nessa dimensão textual e ficcional. Metaficção, da metaficção eu passo no doutorado para outra forma de metaficção, né, que é essa coisa historiográfica, né, metaficção historiográfica, que é a relação da literatura com a história. Só que eu tomo como ponto de apoio a questão da construção das imagens literárias. Como é que a imagem literária se coloca com a imagem ficcional e o que daí resulta no imaginário coletivo, quer dizer, no imaginário dos leitores e, por fim, na cultura, de que forma isso acaba interferindo de fato, efetivamente, e aí estaria a força da literatura, na realidade, né? De que forma a literatura é capaz de mudar imagens consolidadas, imagens que a história fixou na pedra, né, digamos, e a literatura é capaz de diluir, de modificar e às vezes até de inverter no imaginário dos leitores. Uau! Nossa, Acho que é isso. muito interessante, assim, muito legal ouvir, né, como essa dimensão metaficcional, né, metalinguística, longe de ela estabelecer uma espécie de dimensão de controle, né, que seria algo do meta, né, pelo contrário, acaba estabelecendo a experiência literária como essa, né, fita de Moebius, né, essa Isso, imagem que é uma imagem de uma instabilidade, né, de uma porosidade entre o que está é, dentro e o que está fora, o que, que pertence à experiência literária e o que está fora dela, o que, que é da ordem da ficção e da ordem do discurso, né? É, é muito interessante ver como isso se desdobra e como isso foi a base para esse diálogo sim, intertextual, né, que você estabeleceu entre sim, Cortázar e Clarice Lispector, a partir do texto, né? É isso a partir do texto. que é interessante também, né? É, olhando por meio dessa experiência, dessa trama textual, né, as afinidades entre eles, né? É, os estudos nesse sentido, né, é uma prática de literatura comparada que já não moderna, né, que já não pressupõe aquela influência Não. explícita, né? Justo, é que eu, né, venho da comparada, no caso, né? A Aham, minha, meu primeiro trabalho, que ele se caracteriza e se enquadra em literatura comparada, mas já livre da questão de dívida, né? Aquela dívida que um autor teria com o outro, né? Isso não existe, até porque eu não busquei isso, né? Eu busco de que forma um dialoga com o outro, né? Textualmente, né? Porque é um implícito, não é implícito, é factual, tá ali, Clarice Lispector. E, ao mesmo tempo, tudo que nós, leitores, somos capazes de, enfim, imaginar e pressupor a partir daquele texto é muito mais rico do que dizer, uhum. Clarice escreveu para Cortázar, eles trocaram Sim, correspondências. sim, Não, sim. o sabor da coisa é Uhum. que é e não é, né? Quer dizer, é por meio da própria literatura e isso tem um valor que eu considero, né, muito mais precioso, né? Que esse diálogo se dê através da literatura. E teve em alguns momentos que eu fiz uma, 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 uma imagem, né, da Clarice com a Maga, né, que é a personagem da Rajuela, né, Uhum. que ela não tinha um conhecimento, uma intelectualidade como os amigos em Paris, né? Que eles viviam lá em Paris, ela uruguaia, ele argentino, do livro, né? Eu não sei se o Wenderson conhece esse livro, mas eu recomendo que leia. É um livro totalmente descabelado, que não tem uma sequência linear, o que já desestabiliza a pessoa, e ao mesmo tempo aqui dentro a história fica completamente preservada, né? Com uma linearidade, com uma. Então, isso é Cortázar, né? Ele é cerebral, ele faz um texto, ele cria uma obra como um quebra-cabeças, né?
que pode ser lido dessa forma e dessa forma, um jogo cerebral completo. E aí ele tem uma personagem lá, que é a Maga, que ela é totalmente intuitiva, né? Ela chega a algumas conclusões que os amigos intelectuais e super, né, racionais chegam, e ela chega pelo modo dela, e no entanto deixa eles... Puxa, ela concluiu, ela chegou a esse ponto, né? Olhando uma obra de um grande artista, ela teve lá uma emoção tal e disse alguma coisa que sintetizou o que os outros teriam chegado por caminhos intelectualizados. Então, essa personagem, para mim, em um determinado tempo, eu me dediquei a estudar as características da Clarice, porque a Clarice, ela mesma se dizia absolutamente nada a ver com esse mundo teórico, intelectual, e nada disso. Ela rechaçava esse tipo de coisa. E, no entanto, os êxitos, os alcances, as entregas literárias que a Clarice fez mostram, enfim, uma percepção de filosofia, de sensibilidade extremamente afinada. E aí eu chegava a pensar comigo, né, porque a Maga é bruxa, né, no caso, né, eu lembrava que é uma espécie de bruxaria, isso que a Clarice faz com a linguagem, né, e também ela ganhou aquele concurso de bruxas, né, ela ganhou um prêmio de bruxa na Colômbia, né, era contemporâneo na época, né? Eu fiquei pensando se não teria a ver, mas não encontrei nenhum subsídio, nada que me amparasse e de que Cortázar tivesse... Com certeza ele era leitor de Clarice, porque ninguém faz epígrafe de alguém que não lê, né? Então, é realmente fascinante. Para mim, é uma forma de vida viver a literatura, dessa forma como eu vivo. E é muito interessante, né, Débora, como desse mergulho extremamente profundo, né, na experiência literária de dois autores, assim, sul-americanos dos mais incríveis, né, como Cortázar e Clarice, você vai pensar essa questão no Assis Brasil, né, e a relação com a história, eu quero dizer, né, assim, Sim. que é pensar, né, pelo Assis Brasil, como essa potência da literatura afeta nossa própria relação com a história, né, pelo que eu entendi, né, isso é... Eu vou dar um exemplo sobre isso. Quer dizer, a metaficção, no caso de Clarice Cortázar, eu me foco mais na metaficção dentro da própria literatura, ficção para ficção, né? Como eles problematizam a própria criação, como eles problematizam a expressão de alguma coisa no próprio texto. Quer dizer, aquilo que antes seria o bastidor, o laboratório do escritor, eles colocam ali para problematizar junto com o leitor, né? E lidem com isso, né? Quando a Clarice diz, segura minha mão porque eu preciso dizer alguma coisa, ela coloca o leitor obrigatoriamente dentro do texto, né? Não tem como escapar. E o Cortázar faz a mesma coisa, né? Ele traz problemas que ele tem que resolver ali na escrita de um conto. Eu lembro de um conto do Cortázar que é Tango de Vuelta, né? Que ele começa a contar, é um crime, mas ele começa a contar um pouco como é que cada um dos envolvidos viu a mesma situação. Mas não é exatamente a mesma, sempre tem alguma coisinha a mais. Quer dizer, aquela vontade de dizer aquela realidade da forma mais completa e complexa possível, né? Então, tudo isso, porque ele diz no texto, como dizer isto, né? Como dizer isto? Em outro conto em que ele diz isso, Las Babas del Diablo, ele diz, nunca se sabrá como há que contar isso, se em primeira persona, se em segunda persona, ou cambiando continuamente, algo assim, né? Então, quer dizer, ele coloca para o leitor esse problema que era um problema dele. Então, isso é meta-ficção, o objetivo é a ficção. E aí aquilo acaba dando para o leitor um certo sabor, né? De participação, de pertencimento, digamos assim.
Com relação à história, as relações entre literatura e história, elas são desde a origem, né? Lá em Homero, né? A gente sabe, juntas. Depois, no século XIX, existe aquela transformação em disciplina, né? A história, a literatura. E, ao mesmo tempo, essa separação, ela não existe, ela não pode existir, porque a ficção, ela tem base na realidade. Se é uma realidade do passado, mais longínquo, ou se é de um passado mais recente, a relação da literatura com o passado é inescapável, né? E é baseado em coisas da realidade. Que essa realidade tenha sido uma realidade da história não oficial, da história cultural ou da história política, isso aí já é um detalhe. Eu priorizei no Assis Brasil a história política, por quê? Porque era referente a fatos oficiais, né? Personagens, né, que existiram de fato, o caso do Aimé Bonpland, né, o Anderson, do Figura na Sombra, e em outros tantos aqui na literatura do Rio Grande do Sul, e, quer dizer, o Assis Brasil traz para dentro da obra dele personagens e episódios da história oficial. E a história, de acordo com alguns teóricos, nada mais é do que uma narrativa. E narrativa é um ponto de contato entre ficção e história, né? Então, esse jogo de que tudo que é palavra, tudo que é escrito é passível de vir para a literatura e, de alguma maneira, voltar para fora da literatura, que está nisso, foi o que me motivou, que me encantou, né? E que na obra do Assis Brasil é muito fascinante a maneira como ele trabalha dados da realidade e da ficção de uma forma tão amalgamada, tão bem feita, que foi exatamente aquilo que me levou a ler a leitura do primeiro livro dele, a fazer o curso de letras, né? Que era Perversas Famílias, que era aquela história, uma história baseada num personagem histórico daqui, que é o Francisco de Assis Brasil, né? Foi deputado, né, durante muito tempo, no século XIX, e, enfim, aquele universo das oligarquias rurais, né, aqui no Rio Grande do Sul, o poder que tinham de interferência, né, na política, em tudo aquilo, e como ali no livro dele muitas coisas se desfazem do conhecimento que se tinha. Claro, tem que ter um conhecimento prévio, né, lidar com isso, né, e de que forma a literatura nos obriga a olhar de outra maneira, né. A própria imigração alemã, com Videiras de Cristal, que o Assis Brasil trabalha, que é um livro poderoso, né? E aquela imersão ali no Ferrabras, que é aquela região onde era a colonização em São Leopoldo, enfim, todas as agruras que aquelas pessoas sofreram naquele período, e ele transforma a Jacobina, que é uma personagem histórica e real, numa personagem do seu livro. E aí nunca mais olharemos para a Jacobina anterior, né? Então, modifica, sim. Acho que nesse sentido tem poder, tem força no imaginário, né? Inclusive, eu orientei um trabalho de TCC de uma aluna que é descendente de alemães, e sobre esse livro, porque aquele livro era uma questão para ela, né? Aquele tema era uma questão para ela. Então, nesse sentido, também é fascinante a maneira como a literatura toca nas pessoas com os seus dilemas, com os seus pequenos dramas ou grandes dramas ou dramas sociais, né? De alguma maneira, para interferir nessa situação que parece estável e que, no entanto, desestabiliza. Sim, e é muito muito fascinante tudo isso que você fala, Débora, porque, na verdade, eu passo por isso, eu converso muito com o Fábio, né? E isso me interessa muito, esse encantamento pela literatura por meio de autores, né? Assim que a gente, muitas vezes, a gente olha que são inalcançáveis e, na verdade, eles estão tão próximos da gente, não é? E são tão fascinantes, né? Assim como o Assis Brasil, a Clarice, o Cortázar também, que nossa, é um grande, né? Mas
a gente pesquisando também sobre a sua vida, né, como pesquisadora, nós descobrimos também que uma das grandes paixões suas é Machado de Assis, que é um dos Sem nossos dúvida, grandes. sem Machado de dúvida, Assis. sem dúvida. Então, fala um pouquinho para a gente de Machado, né? Como é que ele entrou também na tua vida? Não, é Machado desde sempre, né? O Machado, digamos que desde as leituras obrigatórias, né, da escola. E para mim, assim, a descoberta de Machado, embora as leituras que a gente é obrigado a fazer na escola e no secundário, foi na idade adulta a releitura de um conto que se chama Pai contra Mãe. Acho que não sei se vocês conhecem. Esse conto eu lia há muito tempo atrás, né? Eu tinha lido jovem e depois eu voltei a ler junto com outros para um trabalho na universidade. E aí eu olhei com outras ferramentas, com outros, né, aportes, já com outra visão e com outra idade. Eu comecei a me encantar por ver aquela sutileza, né, aquela ironia, aquela maneira de tocar em temas extremamente delicados, de uma forma, como nós até agora dizemos, é machadiana, né? A forma machadiana de abordar um tema, né? Que diz e não diz. O caso da vara foi o segundo conto que... Aí eu comecei a reler Machado, né? Reler com outros olhos, né? Não apenas com aquela curiosidade do enredo, da trama em si e da linguagem, que é maravilhosa, mas eu comecei a prestar atenção no observador da realidade que era Machado. Ele era um grande observador da própria realidade, da própria condição, né? Extremamente lúcido sobre esses problemas e sobre a forma como ele poderia dizer aquelas coisas, né? Eu fico me perguntando se naquela época todos os leitores do Machado alcançavam aquilo que ele queria dizer, aonde ele queria tocar. E muitas vezes ele foi mal interpretado, né? Então, é dessa forma. Trabalhei muito, várias obras do Machado durante né, a minha docência no curso de letras, mas foi lá nas releituras, ainda na graduação, né, já é adulta, que eu percebi que realmente Machado não tem definição, né? Basta ler, né? Quando a gente lê alguns trechos de livros que já lemos 2, 3 vezes, a gente descobre como se fosse algo novo, porque a maneira como ele diz as coisas é singular, né? Realmente, Machado é... E aí, o que acontece? Quando chegou a época dos 100 anos, que eu estava, né, na UBRA, e com 2 colegas com quem eu tinha um projeto, aqueles projetos, né, que vocês viram lá, e a gente pensou, precisamos fazer alguma coisa, né, do centenário do Machado, né? Então, nós nos reunimos, né, entre inicialmente 3 colegas, vamos fazer, juntar os estudos que nós já temos, né, o que a gente já fez sobre Machado e vamos publicar um livro com ensaios. Só que daí vieram mais pessoas, né? Aí ficou um livro de homenagem, né? 100 anos sem Machado, com vários ensaios de vários colegas. Mas para chegarmos a esse livro, nós tivemos vários encontros de estudos que eram encontros de prazer para falar sobre o Machado. Esse é o ponto mais importante. O livro é o que ficou, né? É o que as pessoas conseguem, a partir da leitura dos ensaios, né, voltar para abordadas e para a questão da presença também do leitor, né? Que o Machado também interagia com o leitor, né? De uma outra forma, mas ele também interagia. Então, sempre a leitura, de alguma maneira, está na pauta de tudo, né? Lógico, né? Eu falei na Clarice, falei no Cortázar, e o Machado faz coisas semelhantes também, né? De buscar o leitor para dentro do texto, né? De adjetivar o leitor, às vezes, como ele faz, né? E, enfim, é o nosso maior, né? Não tem, para mim, é realmente o topo, né? A obra do Machado na nossa literatura.
Bacana, bacana. Assim, o mais interessante quando tu colocas esses autores, não é? Esses grandes, não é? Que você pesquisa, não é? Aí a gente chega também em alguns projetos que tu se dedicou, né? A pesquisar, a verificar, né? Observar uma coisa, detalhes, aquela situação, tipo a representação de portugueses na ficção brasileira, né? Uhum. Você tem esse projeto de pesquisa. Tem outro também que você desenvolveu, interfaces e ressonâncias entre literatura, história e comunicação, biografia e autobiografia, né? Uhum. Enfim, e lá a gente chega também nas estratégias revisionais na ficção contemporânea, o caso da biografia, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente percebe que é uma escalada de pesquisa que você vai E passo a todos passo. estão conectados, né? E todos conectados. Exatamente, exatamente. É bem interessante isso. E qual a estratégia, Débora, né? Enquanto pesquisadora, né? Qual a estratégia que tu usas para que essas coisas que a gente vê assim, nossa, é tão diferente, mas que na verdade vão se casando, né? Tudo, Vão procurando se casar, se conectar, né? Fazendo um link uma coisa com a outra. E isso é muito interessante. Como é que tu fazes isso? Olha, é assim, na verdade, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente transita por várias coisas paralelas ao lado, né, ao redor. A gente tem um foco, mas o olho está sempre, aqui tem uma possibilidade disso, aqui tem a possibilidade de aquilo. Agora há pouco, quando eu falava com você sobre a obra do Assis Brasil, a questão dessas interfaces, né, digamos assim, entre literatura, história e cinema, por exemplo. Vários filmes do Assis já foram para o cinema, né? Vários livros do Assis têm personagens históricos. Então, é uma coisa, é um contínuo. Não tem muito esse momento, interrompe aqui para ali. Às vezes, muitas pesquisas andaram paralelamente, né? Eu mencionei a Jacobina Maurer, eu fui pesquisar, eu tive que ler sobre a existência histórica da Jacobina, e aí estamos falando de biografia, né? Então, a biografia, a personagem viveu, existiu e morreu, e o que ficou em registro, né? Virou biografia. E existem biografias muito antagônicas de uma única personagem histórica. O da Jacobina, por exemplo, a imagem dela, num livro que eu não vou achar agora aqui, mas se chama Os Muckers. É um livro de um padre de São Leopoldo, um livro está belíssimo, o meu livro está em frangalhos, mas a imagem, eu quero lembrar o nome do padre, agora não lembro, mas enfim, é a visão de um padre que escreveu sobre as características da Jacobina. São terríveis, era uma mulher, né, assim, tudo que podia a igreja achar de ruim de uma mulher no século XIX, a Jacobina era. Né? E aí, quando o Assis Brasil, aí saiu da história, e eu fui para a história por causa da literatura. Né? Eu vi o Assis falar na Jacobina, fui para a história. O que eu encontrei sobre a Jacobina na história era, digamos, depreciativo. No livro do Assis Brasil, a Jacobina é uma mulher extremamente interessante, né? E aquilo realmente é provocativo. Hoje, a gente diria que a Jacobina é uma revolucionária, né? Na sexualidade, o casamento dela era aberto, mais ou menos aberto, né? Então, são coisas que modificam a realidade. E aí aconteceu de levarem o livro para o cinema. Então, aqui nós temos os 3 pontos, né? Essas interfaces elas estão acontecendo toda hora, o mundo está cheio delas. A gente só tem que olhar e fazer e juntar as pontas. Né? Então, vários filmes, várias obras literárias que trabalham personagens históricos é uma interface entre biografia, literatura, e se foi para o cinema, e se foi para uma série da TV, mais uma interface. Né? Então,
a gente tem que estar atento, tem que estar, digamos assim, com o radar, com as antenas ligadas, né? Assim, captando essas coisas como possibilidades, né, de perseguir a perseguição, né, dessas relações, que é o mais saboroso, né? É o que tem de mais saboroso é quando a gente descobre essas relações e consegue escrever. E aí é um trabalho da crítica que eu vejo, que é o trabalho do crítico de despertar no leitor de crítica não uma chatice de uma interpretação única, mas uma provocação. Mostrar um caminho de paixão, né? Que o leitor daquela crítica leia a crítica e diga: ah, mas eu preciso ler, eu não posso viver sem esse livro desse autor que essa pessoa está falando. Ou de um filme. Leia uma crítica de um filme, meu Deus, eu preciso assistir. Esse é o grande lance do trabalho da crítica, né? É motivar, é estimular a retroalimentação da própria arte, né? Muito bom, Acho que é isso. Débora. E na esteira, né, desse trabalho da crítica e dos projetos de pesquisa, né, que o Anderson interrogou, eu pedi para você falar um pouco também desse projeto da representação dos portugueses na literatura Uhum. brasileira. Você Certo. falando de todas essas conexões, né? Uma delas é a da Clarice, que eu vi que vai voltar, né? Com um conto dela sobre devaneio e embriaguez, né? De uma rapariga, né? Que você conectou com um conto de uma escritora, né? Olha só que interessante, né? Que é Uhum. contemporânea e que é Sim, egressa, inclusive, aqui do programa. A, exato, exato, é, Marta Barbosa Stephens, né? exato. Ela vive na Inglaterra hoje, né? Sim, sim. Muito interessante a Sim. conexão que você fez entre os dois contos e que também te Uhum. permitiu integrar nesse projeto, que é um projeto muito grande de pesquisa, pelo que eu pude Muito. perceber, né? Vocês... Eu digo que é um projeto transatlântico, porque vai Legal. além do Atlântico bom, a gente nunca abandona os nossos, eu acho que é isso, eu já disse aqui, né? Eles não terminam, a gente está sempre com. Então, a primeira situação que aparece, a gente conecta, né? Eu vou seguidamente para Portugal e daí, num determinado momento, me chamou a atenção do quanto os nossos escritores não escrevem, embora essa nossa relação Brasil-Portugal, né, tão mais ultimamente muito próxima, né, muito, a gente vê poucos escritores com personagens portugueses, né, assim, aqui no Brasil. Parece que eles não escrevem, portugueses não tem personagens portugueses na nossa literatura. Eu digo, aí conversando com a minha orientadora, eu disse, eu observei isso com a Maria Eunice Moreira, né, da PUC. Eu disse, eu estou achando que isso aqui dá para a gente fazer um trabalho assim e tal e coisa. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa de escritores com personagens portugueses. E a primeira que eu me lembrei foi a Clarice com a rapariga, né, do devaneio e embriaguez numa rapariga. E aí me lembrei do Assis Brasil também, porque o Assis Brasil, o primeiro livro dele, Um Quarto de Légua em Quadro, é sobre a vinda dos açorianos para o Brasil, né? A saga dos açorianos, né? Para cá, do povoamento açoriano no Rio Grande do Sul. É um livro maravilhoso, é um livro que é muito revelador, assim, né? E E aí eu comecei a pesquisar outros autores, né? O Luiz Rufato, por exemplo, eu encontrei 5 obras do Rufato com personagens portugueses. O Milton Ratum, né? Aí, um dia, num grupo de colegas, escritores e acadêmicos, eu falei alguma coisa. Não, foi numa rede social.
pessoal, se vocês lembrarem de alguém mais que escreva e tenha personagens portugueses, eu estou fazendo o meu trabalho de pós-doutorado, né? Aí uma amiga, esqueci o nome dela agora, ela colocou ali, tem a Marta Barbosa Stephens. Botou no Facebook, eu acho, em alguma coisa. E eu digo, tá, mas onde é que eu consigo esse livro? Não tinha aqui no Brasil, não conseguia aqui. Aí eu mandei uma mensagem para ela na rede social e digo, ela não vai ver, não vai responder. Demorou. Quando foi lá um dia, ela respondeu. Aí ela me disse que lá em Portugal tinha o livro, tal. Aí esperei até o dia que eu fui em Portugal, comprei o livro lá e incluí na minha pesquisa do pós-doutorado, né? Essa coisa do dicionário veio depois, quando eu já estava no português de papel, né? Que é um projeto da FLU, do CLEPUL. E aí eu fui a Portugal para apresentar o meu trabalho numa primeira vez lá na FLU, né? A convite da professora Vânia Chaves, que era coordenadora do projeto, e por sugestão da Maria Eunice Moreira da PUC. Aí, quando eu estava em Portugal, mandei novamente mensagem para Marta, lá na Inglaterra, e aí ela me mandou o livro, né? Então, tem uma história isso, né? Tem uma história. Aí eu li o livro e fiquei encantada, porque aquela portuguesa da Marta era tudo a ver para o meu trabalho, né? Tinha tudo a ver com o que eu quero dizer, um escritor contemporâneo escrevendo, tendo como personagem principal uma portuguesa, né? Então foi um achado, né? E, realmente completou, assim, me completou naquele meu objetivo de mapear como nós, escritores brasileiros contemporâneos, constroem a imagem do português, né? Diferente do século XIX, diferente de Machado, diferente de outros. Quer dizer, que olhar é esse contemporâneo da literatura brasileira contemporânea sobre os portugueses? Eu acho que é um trabalho, é algo que ainda é incipiente o meu trabalho, mas eu penso que é muito interessante ampliar e que outras pessoas façam também essa relação, porque nos diz respeito essa relação com Portugal, né? Por tudo, pela história, né? Pelas conexões que nós temos, né? Pela cultura, enfim. Eu incluí também no meu trabalho o Érico Veríssimo, né? Porque nas obras iniciais do Érico Veríssimo, né? No Tempo e o Vento e tal, tem os personagens portugueses, né? E aparece nos livros do Érico uma coisa muito interessante, que é a diferenciação entre portugueses do continente e os portugueses do arquipélago, dos Açores, né? Os açorianos, que é um olhar um pouco ao arrepio, assim, né? Eles têm parecia uma competição, uma coisa. Isso aparece muito e também no livro do Assis Brasil, Um Quarto de Légua em Quadro. Então, todas essas questões atinentes aos portugueses e a como nós, brasileiros, vemos tudo isso, me parece que é um trabalho necessário, né? E eu ainda não publiquei, porque veio a pandemia, eu terminei em 2020, né? E veio a pandemia e aí acabou que ficou, mas eu tenho um ensaio que foi o resultado disso, né, que eu quero publicar. Até esqueci de mandar, poderia ter mandado enfim, para vocês verem um pouco como é que eu organizo, né. Então, o Luiz Rufato é o escritor que tem mais obras atualmente com personagens portugueses, são 5 ao todo. E eu penso que é uma contribuição muito grande para reflexões sobre as nossas relações com Portugal. Então, a partir da literatura e de tudo que nós depreendemos da literatura que está sendo feita, nós também podemos partir para outras questões, que são as questões de identidade, né, de imagem, né, alteridade, né, tudo isso, né, como nós vemos, como nos veem, e são estudos necessários, eu penso, para as inter-relações, né, entre os povos.
Eu fiz esse trabalho primeiramente no Rio Grande do Sul, primeiramente pensei os escritores daqui, e depois, no segundo momento, eu pensei nas diferentes regiões do Brasil. E aí entrou Amazonas, né? Entrou Minas com o Rufato. De lá do Nordeste, eu tenho a Patrícia Tenório, que é uma escritora que também tem um livro com um personagem português, e a Marta Barbosa, que é de Recife, da mesma cidade da Clarice, né? Inclusive, descobri isso, né? Que ela era de lá e achei essa conexão muito boa também. E daí daqui do Rio Grande do Sul, né? Que são a Clarice, que é do Rio de Janeiro e é de Recife ao mesmo tempo, né? Porque enfim, ela se identificou com o Rio de Janeiro depois de vir do Recife, né? Quando jovem ainda. E daqui do Rio Grande do Sul, o Assis Brasil e o Érico Veríssimo, que eu incluí. Então, é um trabalho assim que eu apresentei lá para o grupo de estudos, né, quando eu fui lá. Chamou muito a atenção deles, né, para o bem ou para o mal, né, pelas conclusões do trabalho. Mas é um estudo que consideram necessário. E aí eu fui convidada, por esse motivo, para participar como pesquisadora e investigadora desse projeto que se chama Portugueses de Papel, né? Que é um projeto grandioso com muitos colaboradores, pesquisadores, e eu faço parte, e eu tenho 2 verbetes lá, e eu pretendo fazer o verbete sobre a obra do Assis Brasil ainda. Acho que é isso. Se tiverem Nossa, mais alguma precisamos ler, não pergunta, é, podem falar. Fábio? Hã? Precisamos ler essa obra toda, não é, Fábio? Por favor, nos divulgue que nós precisamos. Débora, eu não sei se tu lembras, 2018, início de 2018, a última vez que nós conversamos pessoalmente, e você me disse o seguinte: Wenderson, tu precisas fazer a experiência na oficina da escrita criativa, né? Na PUC do Rio Grande do Sul. Aí eu Sim. disse, mas eu não tenho capacidade para isso, Débora. E tu disseste, menino, imagina, né? Vai lá que tu consegues, tal. Eu consegui, por que tu não vais conseguir? Olha só, né? Claro. Tanta humildade, olha só, tanta humildade. E aí a gente sabe também que você teve essa vivência, você teve essa experiência, né? Com Assis Brasil, né? Que muito me interessa, Uhum. Uhum. que hoje muito me interessa, né? E principalmente por conta do seu livro também, né? Um romancista ao sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil, né? Que eu tive o prazer também de ir ao lançamento desse teu livro, né? Esse aqui é o meu livro, como eu já te falei, que hoje, né? E desde quando eu comecei a lê-lo, é o meu livro de cabeceira, né? Porque é muito Muito, interessante, muito me é honra, muito me honra. é E que instigante, é assim, e eu já falei pro Fábio que ele tem que ler também esse livro, que é assim, é primoroso. Quer obrigada, saber Vendas. o Cis Brasil, tem que lê-lo, tem que ler. Então, fala um pouquinho dessa tua experiência, né? Um pouquinho da tua vivência com Assis Sim, Brasil também, na escritura dessa grande obra que tu tens em relação sim. ao Assis É, Brasil, a obra dele, né? bom, como eu disse aqui, a minha motivação para fazer o curso de letras foi um livro do Assis, né? Então, eu posso te dizer que é o ponto de partida de tudo, é um livro do Assis Brasil. Aí eu fiquei longe disso tudo durante a graduação, durante o mestrado, porque fui para Clarice e para Cortázar, mas o livro que me levou a fazer o curso de letras foi do Assis Brasil. E aí, quando chegou o período do doutorado, que eu tinha toda essa coisa de meta, tinha lido horrores de coisas que vocês podem imaginar sobre metaficção historiográfica, metaficção, metalinguagem, tudo, e essa coisa da relação de que a linguagem é uma só, né? Da literatura, da história. E aí, de acordo com alguns teóricos, eu via
esse drama que existia entre narrativa, quer dizer, o ponto de partida com narrativa, e entre a história ser ciência e não ser ciência, né? E a literatura se arvorar de história, né? Pensando lá nos escritores, nos romancistas do século XIX com o romance histórico, né? Que não tem nada a ver com o que o Assis Brasil faz. O Assis Brasil não faz romance histórico, né? Ele coloca personagens, por quê? Porque não tem aquela ambição, né, de desfazer a história que está feita, né? Não é isso. Então, como é que se dá a corrosão da história pela literatura é outra coisa. A corrosão, né, a revisão, ela é basicamente revisional, sem ser esse o único objetivo, porque os livros do Assis Brasil são muito bem escritos, são livros realmente com um trato estético que é diferenciado, além da pesquisa profunda, né, que ele faz para fazer a afirmação de uma frase, ele faz uma pesquisa profunda, né? E por que eu estou dizendo isso agora? Eu vou fazer só um parêntese. Porque desde 2008, quando eu defendi a minha tese, o Assis Brasil leu o meu trabalho na época, ele tomou conhecimento, não me lembro como agora, e aí eu publiquei um ensaio sobre o pintor de retratos, num trabalho da Abralic, porque eu era da Abralic. E ele leu, que era um trabalho sobre o pintor de retratos, e ele me pediu para publicar no site dele. E a partir daí em diante, eu me tornei, depois que ele leu a minha tese, né, eu me tornei leitora prévia das obras do Assis Brasil. Né? Então, ele tem vários leitores prévios, claro, pessoas que ele convida por razões diversas. Digamos, se ele vai escrever sobre um determinado tema, ele consulta pessoas da área e tal. Enfim, eu tenho o privilégio e a grande honra de ter sido convidada para ser leitora prévia das obras do Assis Brasil desde então. Né? Então, antes dele publicar, ele manda para algumas pessoas lerem, e eu sou uma dessas pessoas. Mas isso, então, vem de tempo. Só que em 2017, aquela vontade de escrever, que eu falei para vocês, que fica ali, desaparece, volta, eu pensei, eu vou me candidatar a fazer a oficina. Mandei os meus textos, eles têm lá na PUC uma equipe, né? Porque agora o curso de escrita é da pós-graduação, eles têm mestrado e doutorado em escrita criativa, né? Então, reconhecido tudo já, não é uma oficina apenas. Embora o Assis Brasil tenha a oficina, né? Que ele é conhecido por ser um dos pioneiros, né? E aí eu mandei meus textos para lá, na seleção, e eu fui selecionada. Então, eu tive o privilégio de ser também aluna do mestre Assis Brasil na oficina de criação literária dele, né? Que é uma das mais famosas, né, que nós temos no país. E aí eu escrevi no livrinho que eu mandei para o Fábio, para vocês, o livro de contos, né? Moldes para Oxigênio, eu escrevi 2 contos. Então, essa experiência da escrita e das aulas da oficina são realmente algo que eu recomendo, né? A experiência é maravilhosa, é um universo diferente, claro, né? Embora seja familiar, porque as abordagens e tudo mais, enfim, eu me senti encorajada a escrever um pouquinho mais depois da oficina. Né? Tanto que agora eu estou escrevendo uma novela, está indo bem, devagar e tudo com todo cuidado, mas o Assis Brasil é um grande mestre e realmente ele consegue fazer com que nós possamos descobrir, né, as potencialidades que nós temos, né? E, claro, quem vai lá é porque tem vontade, né? Às vezes tem inibição, tem um pouco de segurança, mas é muito bom. Então, eu sempre recomendo, né, Wenderson? Então, vai, tenta também. E sobre o livro, né? Sobre o meu livro do Assis Brasil, eu trabalho 5 obras dele, né? Focada nessa questão das relações, ou de como
o que eu chamo de referências cruzadas aparecem, referências cruzadas com coisas que são da realidade e que tem uma imagem construída ficcionalmente na obra do Assis. Além da relação das obras dele com a história, tem a relação intraliterária entre as mesmas obras dele, as próprias obras do Assis, né? Não que exista uma dependência, não precisa ler uma para entender a outra, não. Mas quando nós estamos lendo, nós percebemos que algo reaparece. Reaparece não como uma... Claro, mas como algo que complementa, como se nós fôssemos compondo um grande painel imagético dessas questões todas, e então entra mais uma peça que se encaixa ali. Então, isso também é um prazer, é um jogo, né? É um jogo, e foi com um imenso prazer que eu fiz esse trabalho no pós-doutorado, sem sofrimento nenhum, fiz por gosto, como se diz, né? Porque a cada vez eu ia descobrindo mais relações, né, internas na obra do Assis Brasil, o que dá uma organicidade, né? E sempre eu digo que para nós escrevermos uma crítica sobre um autor, seja ele quem for, nós não podemos ler uma única obra desse autor. Nós precisamos ter uma visão geral, né? Para ver, muitas vezes até, como é que uma obra se encaixa como uma ironia com relação a outras coisas que ele já escreveu, já afirmou. É o caso do pintor de retratos. Logo que no início, quando todo mundo leu o Pintor, ok, é dos viajantes, mas ali tem muito mais. Ali é um livro precioso, né? Então, o leitor na obra do Pintor de Retratos, ele entra ali achando que o Sandro Lanari é o mocinho, é o herói, ele é o herói. Mas ele é um herói que dá um gosto amargo no final, né? A gente pensa assim, mas eu te persegui até aqui, eu vim até aqui contigo, e tu me faz isso, né? A gente diz para o personagem, né? Então a gente descobre uma espécie de logro, como se nós tivéssemos sido logrados intencionalmente pelo autor, né? Que compara Nadar, Félix Nadar, o grande fotógrafo, né? Francês do século XIX, e o Sandro Lanari. E aí a gente olha para aquilo e diz assim, esse é tu, né? Para o Sandro. E então aí a gente descobre, né? Que aquele herói ali, aquilo ali foi uma espécie de trampa, como se diz em espanhol, né? Uma espécie de armadilha para provocar reflexões sobre a questão estética, sobre a relação que o artista tem com a sua própria arte, né? No caso, ele saiu da pintura para a fotografia e depois a pintura era retocada, né? Então tem várias sutilezas ali sobre a arte que o Assis coloca ali, que a gente depois precisa pensar, precisa... Então, foi um trabalho que... Bom, cada obra tem muitas coisas, assim, preciosas, e eu sou uma admiradora do ficcionista Assis Brasil, e, claro, do professor Assis Brasil, como eu falei, né? Porque a gente percebe a paixão que ele tem pela literatura. Isso transpira, né? Tanto nas aulas quanto na escrita dele, né? Muito bom. Assim, interessante ver esse percurso, né, de leitura, de análise, né? Você abordando a obra dele como crítica, né? Como alguém que interpreta, que compreende esse mecanismo, né? De relação complexa entre ficção e imagem histórica. E em seguida vai você mesma, né? Partir para uma escrita criativa, para uma escrita, para suas escritas narrativas, né? A partir dessa experiência. E você mencionou, né? Desse Sim, último livro que você mencionou, essa reflexão sobre a relação entre o artista e a sua criação estética. E aí eu é. fiquei com vontade de perguntar também um pouquinho sobre os dois contos que estão nesse Aham, livro, né? sim, É, o, o o, sopro e o o espelho, né?
Esse eu esqueci, mas eu vou te mandar, vou mandar um para cada um de vocês. Esse aqui também é o Contos de Pampa e Fronteira. Ai, não aparece direito. Apareceu, agora apareceu. Contos de Pampa e Fronteira, que eu também escrevi 2 contos depois da oficina, né? Que eu me Não, encorajei. muito legal, assim, É, o sopro tem aquela cena aham, da anamnese, né? Que eu achei muito interessante, sim, porque a anamnese, ela é uma expressão médica, né? O momento em que o paciente relata para o é, médico o que está acontecendo com ele, mas é também um termo platônico, né? Que é aquela coisa da é, anamnese, que as almas, elas se lembram de tudo que viveram, né? No momento em que elas exato, vão mergulhar no rio. E a cena entre aham, entre as duas mulheres é totalmente sobredeterminada, né, por sim. esse duplo É, sentido, né, do termo anamnese, né? Muito interessante como é você. intencional, é Sim, sim. intencional, né? Exatamente para criar, né, um percurso para o leitor, né? Para que o leitor Aham. consiga estar naquela sala e sentir Uhum. aquele clima, né? Quer dizer, demorei bastante para escrever aquele conto, sabe? Mas eu fiquei satisfeita com o resultado, né? Eu Ah, foi fiquei bem muito legal. satisfeita com o resultado. E, e muitas pessoas também me deram um feedback assim muito favorável, né? Porque é uma abordagem delicada, né? Uhum. Sutil e ao mesmo tempo é poderosa também, né? Porque é uma realidade, né? Sim. Que existe, que está aí, né? E abordado com uma delicadeza, assim, né? Porque parece que dali, assim, parece que tudo volta ao normal depois, mas não volta nunca mais, né? É, E o outro é o espelho, né? sim, sim, sim. É, Só para contextualizar, né, o pessoal que vai estar assistindo, esse do sopro, né, uma cena de uma médica e uma paciente, né, tem um encontro muito, como você falou, muito delicado, muito íntimo, uhum, mas ao mesmo tempo uhum, muito fugaz também, né? A gente não sabe o que vai é, acontecer com elas depois desse encontro tão. E essa anamnese, né? Essa anamnese que eu acho e, que ela é tão é, que ela tem essa ambiguidade mesmo, né? Que é a ambiguidade desse encontro, né? Pode ser simplesmente um encontro cotidiano, né? De uma paciente que relata para a sua médica o que ela está sentindo, mas pode ser também esse acontecimento. mas pode ser Sim, transformador, né? sim, Pode ser muito legal. transformador também. E a graça é isso, é não dizer É tudo, só né? uma coisa, Manda aí, Wenderson. só para completar o que o Fábio está falando, e outra pergunta também que não deixa de ser do meu interesse também. Débora, nessa relação, né, desse sopro de vida, né, que tu vê, essa anamnese, e que tem um pouco também da rememoração, né, da questão mesmo dali das duas, e a gente fica instigado para saber o que vai acontecer, né, essa relação tão profunda que se estabelece ali. Aí eu te pergunto, nessa tua escrita, será que não tem um pouco a ver também com a tua leitura lá com Beauplan, com o Visitante ao Pampa, né? que trabalha muito isso, o Assis Brasil traz isso Sim, muito à tona, tem uma né? cena, né? Tem Isso, uma cena do exatamente Bonpland com o isso, Alexander, né? Uhum. isso, exatamente. Será que não tem um pouquinho lá Vai também da tua saber, leitura, vai né? saber. Não, eu acho que vai saber. Eu acho que tem a ver com a realidade, sabe? Com a realidade, né? A realidade, muitas coisas que a gente vive no dia a dia e que conversa e que presencia, aquilo ali fica ali num canto assim. Como eu posso transformar isso, né? Como eu posso dizer isso de uma maneira, né? Então agora eu estou falando aqui contigo, eu estou lembrando de um caso de uma aluna minha que me abordou um tema como esse, né? Ela é homossexual, né? E não tinha se revelado até então, até bem pouco tempo. E aí
ela resolveu assumir, já assumir de uma forma radical, fazendo mil coisas. Aí um dia eu tive uma conversa, mas não precisa nada disso, né? Não precisa esse desacato, não precisa mostrar para o mundo inteiro, não precisa essa rebelião, né? Vive a tua vida, faz o que tu gosta, sei o que tu, né, acha que é. E então é um pouco baseado em quantas pessoas vivem encarceradas dentro de uma cápsula porque não permitem, ou porque não podem, né? Ou porque elas mesmas não admitem. Isso é uma realidade, né? É uma realidade que está aqui, está em todo lugar, né? Então, e foi uma coisa assim que eu fiz, eu acho que quase como uma homenagem, assim, sabe? Pensando numa pessoa específica. Mas o caso do Bonpland, né? Porque ele era uma figura muito interessante, né? A biografia dele, sabia? No livro não tem muita coisa, mas na biografia tem, né? Então, porque tem várias biografias do Bonpland, né? E existem esses rumores, né? Sobre a opção sexual dele, enfim. Mas é um tema real, é um tema que nos diz respeito a todos, está no nosso, né? Tá no nosso meio, está em tudo. E aí eu fiz aquela abordagem justamente de uma forma assim é, cuidadosa, né? A questão do cuidado, né? Com essa questão que é muito importante, né? Na vida das pessoas. Uau! Temos já, bom, assim, quase 2 horas de conversa e a gente ainda tem no nosso roteiro um monte de coisa, né, Wenderson? Seu trabalho no museu, enfim, os drops, né? O seu trabalho com esse projeto dos drops da Clarice. Sim. Uhum. Mas não sei, o Wenderson, vamos lá, vamos tentar aproveitar o tempo que a gente tem aqui. É verdade, é verdade, é verdade. É, é, eu gostaria de falar uma coisa também que é interessante, além de todo esse teu envolvimento com a literatura, enquanto professora, mas também a tua atuação, né, em instituições de cultura, né, tanto no Uhum. Museu Antropológico quanto no Arquivo Histórico, né, no Memorial. Fala um pouquinho também disso. Como é que tu, Sim. Eu enquanto Débora profissional, né, da área certo. de cultura. Uhum. Então, eu trabalho desde 2011, 12 anos no Memorial do Rio Grande do Sul, né, que é uma instituição vinculada à Secretaria da Cultura do Estado. É, ele foi criado no ano de 2000, o Memorial do Rio Grande do Sul foi criado no ano de 2000 para a preservação da história política do Estado, né? Seria história política. Tinha lá sala dos governadores, enfim, personalidades da área da cultura, painéis dedicados a escritores, artistas e tal, mas ele era mais voltado para a história política, né? Então, mais recentemente, houve, durante as diferentes gestões, né, mudança de finalidades do Memorial do Rio Grande do Sul, como ele foi instituído originariamente, mas ele nunca deixou de, no imaginário popular, ser o Memorial do Rio Grande do Sul, né? Até o Museu dos Direitos Humanos foi instituído lá durante o período de 2011 a 2014, né? Foi numa gestão, era o Museu dos Direitos Humanos, ficou, mas ele sempre foi conhecido como o Memorial do Rio Grande do Sul. Então, é um espaço onde eram os antigos Correios, né? Um espaço muito bonito, muito lindo, um prédio histórico. E, e aí, as atividades que nós desenvolvemos lá, atualmente, todas vinculadas à cultura, né? Então, a cultura tradicional, a cultura popular, né? A questão tem uma atividade lá que se chama Africanidades, que é voltada para questões étnicas, né? Então tem um trabalho todo voltado para a questão étnica
e muitas coisas que acontecem lá de outras instituições que são abrigadas, são acolhidas, porque a gente encontra aqueles pontos de contato com a cultura, com a história cultural. Então, hoje, não mais a história política apenas, mas a história cultural, né? É um local onde acontecem todas essas coisas. Ele surgiu naquela leva de memoriais que surgiram, né? No fim da década de 90, né? E eu não sei o que foi feito o que foi feito do memorial dos outros memoriais, mas acaba que entra muito arte, exposições artísticas temos lá de vez em quando, esculturais, né? E mostra de várias coisas. Então agora está acontecendo a Bienal do Rio Grande do Sul, tem um dos pontos é lá, e a mesma casa abriga, no segundo andar, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, né? Que é os documentos de a imigração, documentos do DOPS, documentos muito, muito importantes. É um tesouro que tem lá no memorial, dentro do prédio do memorial, no Arquivo Histórico. E o Museu Antropológico funciona também no segundo andar, numa outra ala, embora o acervo seja num outro lugar, ali tem uma parte de acervo, né? E eu tive o privilégio de direção do memorial lá no período de 2016, agora não me lembro se foi até 2018, foi quando eu estava já saindo, naquela época do livro, foi 2018, né? Acho que foi que eu lancei o Anderson, que quando tu estava lá, 18, então eu estava, e aí depois eu saí da direção, mudou o governo, mudam os governos, embora eu seja funcionária de carreira, eu não sou CC, mas quando mudam os governos, mudam e aí então eu saí da direção, mas eu era simultaneamente diretora das 3 casas, no período que eu estive lá. É uma experiência muito boa, muito gratificante, né? A gente tem contato com muitas áreas da cultura, né? E abriga, então, e estimula, e incentiva muitas atividades também voltadas à questão social. Esse é Acho um que é isso. ponto para a gente aqui, né, da série Vida Literária, muito importante, assim, né? Porque justamente a ideia Eu de queria, vida literária é sim, exatamente essas, né, várias dimensões, né, do eu trabalho. queria mostrar, durante a minha gestão, não vou conseguir, né? Durante a minha gestão lá, Coisa assim. Vai não, um não pouquinho dá, para o né? lado. Não está dando. Durante a minha gestão, agora aqui deu, aqui. Aham. Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto, tá vendo? Sim, Então, sim. durante a minha gestão, eu fiz uma atividade, eu promovi uma atividade lá, que era em homenagem ao centenário e ao Sesc Centenário de nascimento e morte, né? Então, que coincidia no mesmo ano. Né? Ele morreu com 50 anos e tal, então coincidiu o centenário de nascimento, o centenário de morte e o Sesc Centenário de nascimento no mesmo ano, que foi 2016. Tá? Quando eu estava lá. Então, aí eu promovi, pedi, né, com meus colegas do Arquivo Histórico, que nós, em sociedade, né, juntássemos o acervo do Arquivo Histórico, documentos sobre Simões, uma carta do Simões que tem lá no Arquivo Histórico, o primeiro jornal onde ele escrevia em Pelotas, então vários documentos, né? Então preciosos sobre os Simões. Fizemos uma exposição, a minha colega Rejane Pena, que é historiógrafa, né? Reuniu todos os documentos, fotos e coisas vinculadas a... Então foi uma exposição maravilhosa de história do arquivo sobre Simões. Do lado do memorial, nós fizemos uma parceria com vários outras instituições que tivessem acervos, por exemplo, também o Instituto Estadual do Livro trouxe coisas para lá sobre Simões, e nós fizemos um ciclo de cinema de obras cinematográficas e fotografias vinculadas à vida e à obra do Simões Lopes Neto. As sessões de cinema aconteciam no Santander Cultural, que é ao lado do Memorial do Rio Grande do Sul.
Então, eu convidei para essas sessões professores acadêmicos, então participaram o próprio Assis Brasil, o Luiz Augusto Fischer, da URGS, a Regina Zilberman, da URGS também, a Maria Eunice Moreira, da PUC, professores da Universidade de Caxias, é que assim, a memória também não dá para juntar todos, mas professores de 8 universidades participaram, da La Salle, inclusive esse livro foi publicado pela editora da Unila Salle, né? E que ele reúne as fotos da exposição e os ensaios escritos pelos participantes dessas sessões que nós fizemos durante 3 meses. Os encontros tinham agenda, né? E assistíamos aos filmes, né? Um cineasta brasileiro gaúcho, que é o Luiz Henrique de Freitas Lima, ele levou para o cinema várias obras do Simões, dos contos gauchescos. Então, nós conseguimos fazer um bom trabalho de cinema e literatura, convidando professoras da FAPA, a professora Regina Silveira, enfim, todo mundo está nesse livro aí, né? Eles escreveram os ensaios Então, isso sim eu considerei um trabalho de imbricamento, né, da minha vida de servidora pública com a minha vida acadêmica e a literatura. Muito bom. E isso é muito bom, né, Fábio? Até porque é do nosso interesse também, do nosso programa em São Paulo, né? Na PUC de São Paulo. Essa a gente pode dizer, essa transdisciplinaridade, né, que existe, que você está nos apresentando, né? Isso é muito bacana e isso muito nos interessa, né? Porque a PUC, ela abriga pesquisas assim de cunho extraordinário de temas, né? E isso muito nos alegra realmente para quem nos assiste, né? Os colegas que nos assistem, isso daí é do nosso interesse mesmo, né? Isso faz com que a gente se interesse por essa riqueza, né, que você nos apresenta agora. Isso é muito bacana mesmo. O que é prazeroso é que a gente vai descobrindo, assim como o poema do Machado, do Luiz Antônio Machado, que não há caminho, se hace el camino al andar. Então, essas relações, elas foram aparecendo na medida em que a gente vai olhando de que forma cada um podia colaborar com aquele projeto de homenagem, né? Era um projeto de homenagem a um escritor nosso. Então, quanto mais a gente conseguisse a abrangência de toda a vida do Simões, tem até um filme sobre ele, que é do próprio Luiz Henrique de Freitas Lima, né, que é esse cineasta gaúcho, que foi apresentado e foi debatido. Então, todas as áreas têm contribuições, têm colaborações. E aí me parece assim que nós aqui da literatura temos um lugar que enxerga melhor esse todo. Pode ser pretensão, mas eu acho que nós da literatura conseguimos ver melhor o todo, né? Porque tudo vem para a literatura, né? Quer dizer, tudo está na literatura e ao mesmo tempo volta para ela, como eu disse no início, né? Então, a gente fez esse trabalho para fora e para dentro da literatura. Tem biografia, como o Wenderson perguntou, como é que reúne isso? Tem biografia? Tem. Simões, né? Tem cinema? Tem. Tem literatura? Tem. E mais, tinha muitas questões sobre exposições fotográficas que foram feitas do artista, ou do escritor, ou da vida, enfim, coisas realmente que a gente vai encontrando, né? Não tem roteiro, né? A gente vai construindo, né? É uma fita de Moebius, né? Para Exato. voltar, né? A experiência da Exatamente. literatura, uma fita de Moebius que se conecta com todas essas dimensões e vai processando elas, né? Vai estabelecendo esses desdobramentos, e foi realmente muito bom, Débora, te ouvir. A gente ainda tinha o Drops, né? Vou deixar aqui um pouco a sugestão para quem está assistindo a gente.
ver o canal, assistir o canal da Débora no YouTube, né? Drops, é de Clarice. Se Os você quiser drops. falar um pouco dele também. Então, os drops de Clarice Lispector, eles vêm assim desse desejo também de aqueles escritores que nós amamos, nós queremos promover, a gente quer que outras pessoas vivenciem aquilo que nós experimentamos com a leitura, né? Então, o que eu faço pelos escritores que me encantam, é isso, né? É fazer pesquisa sobre as obras, é promover, é divulgar, é a melhor maneira de retribuir o que a literatura e o que os nossos autores nos dão de prazeroso, né? É ampliar o espectro de compartilhamento e de outros leitores. E aí, em 2020, então, centenário de Clarice, e nós na pandemia, né? Nós, todo mundo preso em casa. E eu tinha a pretensão de fazer alguma coisa lá no memorial, ou, enfim, em parcerias com instituições ou com a própria universidade, mas eu tive essa ideia já no andar, né, do ano, e não tive, assim, aquela coisa que tem que ter uma previsão, tem que fazer orçamento, né, as universidades precisam ter. E aí eu disse, olha, não precisa, vou fazer o que é possível, né, era pandemia, e então falei com várias pessoas, olha, eu quero fazer homenagem para Clarice, eu vou começar a fazer leituras de trechos da Clarice, para a gente festejar o centenário de Clarice Lispector, os 100 anos, né? E quem quiser me acompanhar, tá aberto, né? Aí algumas pessoas, eu não sei, ficava, porque era uma coisa nova, né? E eu disse, olha, não temos vinculação com instituição acadêmica, porque não houve tempo para isso, né? E o objetivo é a homenagem e difusão da obra da Clarice. Falei com pessoas, com grandes estudiosos da Clarice, como a Nádia, né? Gottlieb, e ela aceitou prontamente gravar alguns drops, né, falando, né, enfim, a obra da Nádia sobre a Clarice E, meu Deus, a minha ideia era fazer 100 pequenos vídeos com leituras de fragmentos. E, no fim, se transformou numa coisa que eu considerei grandiosa, porque eu falei com a Lídia Jorge, quando eu estava lá em Portugal, e eu disse, eu tô pensando, né, Não, quando eu estava lá em Portugal, eu conversei com ela sobre o meu trabalho, porque eu participei de um congresso na FLU, em que a Lídia Jorge estava. Conversei. Depois, quando eu voltei, que daí, isso foi em novembro de 2019 que eu falei com ela. Em 2020, quando era o centenário da Clarice, eu mandei uma mensagem para ela e perguntei se ela, que tinha escrito o prefácio do primeiro exemplar de Laços de Família em Portugal, lá na década de 60, e a Lídia Jorge tinha escrito o prefácio. E aí eu perguntei, ela prontamente aceitou, né? E assim foi. Então, eu não fiquei sozinha. Tem muitas pessoas com quem eu falei assim de uma forma despretensiosa, pensando que não iam aceitar, e todos aceitaram. Muito pouca gente ficou assim de fora por motivo de timidez, ou enfim, porque era uma coisa muito diferente também, né? Ninguém sabia muito bem o que era esse canal, e acabou sendo uma coisa assim muito interessante pela diversidade de olhares. Então tem um pouco de crítica, né? Tem gente que faz análises críticas, tem pessoas de todas as áreas do conhecimento, né? Tem psicanalistas, tem arquitetos, quer dizer, são leitores de Clarice, né? Não é um trabalho acadêmico, é um trabalho de exaltação da literatura de Clarice Lispector, né? Muito legal, assim, acho que o aspecto mais forte mesmo desse projeto é essa reunião, né? Que de um lado, você fala isso, né, na própria apresentação do projeto, né? As pessoas estão ali para ler a Clarice e ter falar um pouco do que suscita nela, né? Assim, essa experiência Sim, literária sim. ali, né? Dos afetos, da leitura, Por outro lado, a Clarice, ela também desperta muito a reflexão. Você fala até de uma filosofia da escrita que ela Sim. apresenta na
nas crônicas, né? Então, ela Sim, é eu essa li, autora múltipla, né? E que acaba sim, exigindo essa abordagem de múltiplas perspectivas, né? E, sim. enfim, hiper recomendo o canal Drops, Débora Mutter, né? Da Clarice, E, 100 anos. e, É o, isso, e, assim. e sobre isso das reflexões que a Clarice provoca, né, eu queria assim frisar, né, porque a necessidade de quando vamos trabalhar um autor ler tudo que ele escreve. Então é Uhum. trabalhoso nesse sentido. Não dá para ler um livro e já se arvorar a escrever uma, né, claro, uma Claro, resenha, vá sim. lá. Uhum. Mas sabe fazer um mergulho na obra do autor é preciso ler, né? Então quando eu descobri, eu lia contos, lia romance, né, de Clarice. Quando eu li as crônicas, uma crônica eu me lembro que que ela fazia uma reflexão sobre pintura e aquilo me pareceu, meu Deus, sabe o que que era abstrato, o que que era figurativo. E é uma crônica em que ela mostra os dois filhos discutindo sobre abstrato e figurativo, mas aquilo é profundo, é extremamente profundo, aquilo é teórico. E aí eu disse, meu Deus, aí comecei a ler as crônicas e ali tem preciosidades. Ali tem a filosofia da escrita da Clarice, né? Assim como o Vargas Llosa disse que os contos, né, de Cortázar e Rayuela, um está para o outro como teoria, né, e prática de tudo que ele desenvolvia. Eu acho que as crônicas da Clarice, elas estão para a obra dela todo como ponto de reflexão, né, o laboratório, a teorização que ela não escreve como teoria, ela escreve como o que ela era, né, uma dona de casa, jornalista que escrevia com a máquina no colo enquanto os filhos ficavam juntos. Então, essa reflexão sobre abstrato e figurativo é extremamente profunda, é teórica, né? É filosófica. E aí é uma discussão boba entre os dois meninos, né? No entanto, não é apenas isso, né? Mas é isso, é a paixão da literatura, né? E do que nós conseguimos ver dentro dela. Muito bom. Débora, agradeço É, demais. Muito bom. Obrigada. Acho que foi uma entrevista e tanto, né, Wenderson? nossa, nossa, é assim. Agora, se tu me permites, faltou só um item Sim, que eu não vou diga. deixar a Débora falar para gente, tá? Que era o seguinte: nós íamos falar o seguinte, Débora. Hoje, né? O seu Uhum. olhar, né? O seu olhar para a literatura num contexto contemporâneo. E nós íamos deixar no ar, né? A gente vivencia a literatura para, né? Mas eu não vou deixar tu falares, não. Eu vou mostrar aqui o teu amor pela Clarice. Ah, É isso aqui. Não te amo mais. Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. E aí vem a virada. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo não te amo mais. Muito ah, bom, que Wenderson. maravilha, que maravilha. Não é? É isso aí, exatamente. É Muito verdade. bonito, muito bonito. Adorei, Obrigada. Wenderson. Obrigada. Surpreendeu a Bom, mim também.
É muito Muito legal, bom. Que adorei. É isso, maravilha, é isso. que maravilha. Gente, é isso, né? A gente vive a literatura para viver. Tá certo. A gente vive a literatura, né? Mas assim, se eu tivesse que falar sobre a literatura contemporânea, eu diria que existe uma onda, um momento de muita preocupação com mensagens, né? Com Sastre e Clarice lutavam muito contra isso, né? De que a literatura tem que dizer algo para, né? Que tem que, né? Ela tem que dizer a si mesma. O que as pessoas fazem com isso é a questão, né? Então, as pessoas encontram ali as questões, né, que ali estão, né? Se existem questões sociais, de gênero, étnicas, etc., isso vai aparecer, isso vai brotar naturalmente. Esse brotar naturalmente, quando não existe uma teleologia, uma intencionalidade, funciona muito mais, de uma forma muito mais poderosa, né, do que com aquilo que as pessoas acham que precisam dizer, né? Porque as coisas, os dramas, os dilemas, eles estão na nossa realidade. Basta falarmos sobre ela e eles vão aparecer de um jeito ou de outro. É o que tem no conto Sopro, né? Ali tem uma questão que atualmente é muito debatida, mas não precisa botar uma etiqueta, né? Não precisamos. Então, eu tenho a impressão que existe muita... Eu leio muita coisa nova e muita coisa me preocupa porque isso dá uma espécie de vigência para a obra. A vigência, quer dizer, a obra ela fica um pouco datada, né, com algumas palavras de ordem, com algumas expressões que são muito vinculadas ao momento social e cultural que a gente vive. E a literatura ela tem que ultrapassar, ela tem que sobreviver ao tempo, ela tem que ser lida como um machado em qualquer tempo, apesar das palavras, né, datadas, em qualquer tempo ela é atual, porque ela trabalha com o universal, né, com o mais íntimo. Basta isso, né? Eu acho que é isso. E o amor sempre, né? Que legal. Ótimo, Obrigada, Débora. Wenderson. Ah, Obrigada enfim, eu, Que é isso, você agradeço. merece. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, foi uma conversa muito prazerosa. A gente fala, a gente descobre mais coisas ainda, né? Parece que as coisas ficam adormecidas e de repente elas acordam e saem, né, para respirar um pouco. É isso, obrigada. nossa, a gente que agradece, né, Whindersson? Acho que Muito, foi, muito. foi uma contribuição enorme aqui para nossa Que para bom. o nosso canal, para a série Vida Literária. Vou então já deixando meus agradecimentos e, né, um até logo, né? Porque certamente essa conversa vai continuar por muitas outras instâncias, né? O diálogo em torno da obra do Assis Brasil, com a pesquisa Sim. do Wenderson, a Uhum. gente vai ter de retomar, né, essa conversa futuramente. Então, é um até logo que a gente deixa Até aqui. logo. Obrigado. Eu desejo ótimo trabalho para o Wenderson, então, que saia tudo à maravilha, que ele pense na escrita também, né? Pense em escrever, né? No... como eu estou tentando, né? Sim, E, e agradeço a não ti, é? Fábio, pela oportunidade, né? E da gente ter essa conversa tão prazerosa, tão edificante. Um abraço para cada um de vocês e as pessoas que estão nos assistindo, eu agradeço também.